Vamos agora, então, indicar neste ordenamento, nessa Constituição, aí onde estão as mentiras esquecidas que precisamos rememorar. Já explicitamos o mecanismo, a primeira etapa terapêutica, precisamos explicitar o mecanismo. Como que foi feita essa indução? Foi feita por esse caminho de ocupação de espaço e monopolização discursiva do direito constitucional nos últimos 30 anos. Esse mecanismo gerou que tipo de neuroses? Ou seja, vamos rememorar as mentiras que nós temos a partir da Constituição de 88. E isto faremos aí com tranquilidade. Primeiro, nós podemos falar que temos uma Constituição, de fato, de 1988? Nós não tivemos poder constituinte originário, de fato. Uma Constituição surge a partir de um poder constituinte originário. O que é o poder constituinte originário? São representantes da sociedade eleitos para um fim específico, criar uma Constituição que represente os valores estruturais daquela sociedade. Você convoca uma Assembleia Constituinte a partir de uma eleição para que aqueles representantes reunidos em Assembleia, representando, portanto, os valores da sociedade, componham e criem uma nova Constituição. A nossa Constituição de 88 foi transformada em Assembleia Constituinte. Ela foi composta na eleição geral em 1986 para compor o Senado e a Câmara dos Deputados sem nenhuma vinculação com o poder constituinte originário. Por um decreto, foi transformada em Assembleia Constitucional em reunião unicameral. É um poder constituinte originário criando uma Constituição? Quem estava criando? Representavam a sociedade? Será que se representassem a sociedade, precisam ser convencida a sociedade toda de que aquela Constituição era a melhor? Mais ainda, nós tivemos um ministro do STF, então um dos relatores da Constituição de 88, já aposentado, o ministro Nelson Jobim, que diz em entrevista, em matéria do jornal, em entrevista concedida a um jornalista, de que pelo menos 3 artigos da Constituição foram inseridos nela, por ele, pelo grupo de relatores, sem votação pela Assembleia. Ele alega explicitamente em matéria jornal que 3 artigos foram, inclusive o artigo 2º da Constituição, que prevê a separação dos poderes, a independência e a harmonia dos poderes, está lá inserido sem votação. 15 anos depois da Constituição promulgada, nos informa que 3 são os artigos. Será que 30 anos depois vão surgir mais 3, mais 5, mais 10 artigos? Que texto lá está devidamente aprovado por Assembleia? Em qualquer lugar do mundo, a informação de que um texto está inserido numa Constituição sem aprovação da Assembleia invalida toda essa Constituição, todo esse documento. Você tem votação secreta, você tem inclusão secreta de texto sem passar por Assembleia Constituinte. Uma Assembleia que não era Constituinte, que foi transformada em Constituinte. E aí você promulga esta Constituição com um discurso de ódio, um discurso raivoso, um discurso simbólico que chama essa Constituição de cidadã contra o mundo anterior, negando toda a sociedade anterior. Veja, não é contra um sistema político específico que teve permanência por 20 e poucos anos. Não, é uma Constituição que rompe com o passado todo, com todo o elemento cultural e que vai tentar, nas décadas seguintes, convencer a sociedade de que ela é a melhor opção. E você cria um efeito simbólico, aí surge o efeito simbólico da Constituição, o efeito num discurso de agregação pela promulgação de uma Constituição que foi elaborada por uma Assembleia que não era constituinte e que tem a inserção no seu texto de elementos que não foram aprovados. E aí você passa 30 anos dessa Constituição e vai consultá-la e descobre que essa Constituição tem 99 emendas. Uma Constituição que em 30 anos tem 99 emendas. E que dessas 99 emendas, 32 emendas são do ato das disposições constitucionais transitórias. Olhem a loucura. Você promulgou uma Constituição em 88, com 225 artigos, 30 artigos. Não vou lembrar agora o total dos artigos. Uma Constituição gigantesca, analítica, inconcebível. E aí no final dessa Constituição você cria um ato das disposições constitucionais transitórias. Transitórias, por quê? Porque vai fazer a regulação da transição de uma Constituição para outra. De um modelo que está partindo de uma Constituição nova, iniciando. Um ato das disposições constitucionais transitórias que tem emenda de dezembro de 2017. A emenda 99 está emendando
o ato das disposições constitucionais transitórias. Que disposição transitória é essa que dura 30 anos? Os mesmos 30 anos da própria Constituição. Que Constituição é essa que tem 99 emendas? É uma Constituição? É duas? É três? É a mesma Constituição? Quantas vezes já foi reescrita essa Constituição? Se você emendou o texto 99 vezes, quantas emendas você fez na interpretação desse texto? Quantas mudanças você teve que fazer para cada vez convencer a sociedade como um todo e o ambiente acadêmico de que essa é a Constituição que deve ser seguida? Que reflexo da sociedade, da cultura e dos valores do brasileiro estão nela? Por que isso é feito? Esse é o primeiro elemento, essa é a primeira mentira. Esse é o choque incapacitante. Essa é uma das estratégias de manipulação. Como é que você faz isso? Você tem que colocar o sujeito numa situação impensável. Porta na cara. É o nome que se dá para essa técnica. Você coloca ele numa situação incapacitante. Aquilo é inimaginável. Não dá para você imaginar que você teve representante legislativo, um legislador que foi transformado em constituinte, que incluiu numa Constituição texto sem aprovação. Você não pode acreditar que você tem uma Constituição que reflete valores que não são da sua sociedade, mas que projetam para o futuro que você arbitrariamente está impondo. Você não consegue imaginar que essa Constituição precisa ter 99 emendas, que ela tem que ser promulgada e no dia seguinte ela precisa ser emendada, e a cada dia emendada novamente. É uma colcha de retalhos sem fim. O que isso faz? Isso cria um choque incapacitante. É tão impensável essa realidade que você não acredita nela. Você deixa o sujeito exposto ao embotamento. Tá? Se cria a condição de que toda a indução, uma manipulação comportamental, surta efeitos. Se você faz uma açãozinha simples ali, em que você consegue alterar uma coisa ou outra, você desperta na sociedade, no indivíduo, a reação. Você consegue perceber nele que uma coisa está errada. Vamos reagir, não vamos segurar. Quando você choca ele de uma forma tão impensável, você deixa a reação do destinatário impossível. É incapacitante. Você não acredita naquilo. Você não acredita naquele horror que você está vendo. Você não acredita naquela realidade que está se apresentando. E por não acreditar nessa realidade se apresentando, você assimila uma série de induções comportamentais que ele se apresenta. E que são essas? Por exemplo, a técnica da estratégia de exposição ao contraditório, que nós vimos lá no primeiro e segundo módulo. Quer dizer, a nossa Constituição é uma Constituição coerentemente contraditória. Ela vai dizer para nós lá, é um direito fundamental de todo indivíduo a propriedade. Isso não precisava... Ela precisava explicitar isso, sem dúvida. Mas se não explicitasse, ela está na estrutura da ação humana. Quer dizer, a propriedade é o reflexo da ação que vai ser retornada ao titular da sua ação. Quer dizer, a propriedade privada é simplesmente uma consequência da ação humana. Quer dizer, por o ser humano ser livre e por agir, aquilo volta como propriedade privada, seja ela física ou seja ela imaterial. A propriedade é natural ao indivíduo, está na estrutura própria do ser humano, a propriedade. E você coloca, não, isso é um direito fundamental, artigo 5º no caput, é o direito fundamental, sem dúvida nenhuma. E aí lá para frente você coloca, não, mas essa propriedade deve cumprir uma função social. Não precisamos aqui nem discutir o que vem a ser função social, o que é uso legítimo ou ilegítimo da propriedade. O que importa aqui perceber é o seguinte, se a propriedade privada é garantida, ela é garantida ao seu titular. Se ela deve cumprir uma função social, ela não é do titular, ela não é privada. Ela é de quem diz qual é a função social. Ora, ela só é transmitida, ela é concedida precariamente ao proprietário desde que cumprido o requisito da função social. Qual seja essa função, não é este o caso. O caso aqui é mostrar que é uma evidente exposição ao contraditório. Lembram lá dos efeitos do Pavlov? Um efeito ultra paradoxal. Quando você coloca o sujeito a situações contraditórias, o estímulo aqui vai fazer com que o sujeito mude de comportamento. Ele age como não agiria normalmente. Ele age contrário ao valor essencial seu. Na Constituição também diz lá, no artigo 1º, que a Constituição brasileira é uma federação. E é uma federação composta por União, Estado e município. Vejo aqui. O Estado brasileiro é uma federação composta por União, Estados e municípios. Isso é refratário da Primeira República, da Primeira Constituição Republicana, que diz que o Estado unitário brasileiro, o Estado imperial, se tornou um Estado federativo,
e que, portanto, cada Estado membro passou a ser um ente federativo em conjunto com a União. E aí, agora em 88, o legislador constituinte vai dizer assim, não, mas os municípios também são entes federativos. O que é uma federação? Federação é uma composição, uma organização política em que entes dotados de autonomia, entes independentes dotados de autonomia, decidem livremente abdicar uma parte da sua autonomia, da sua independência, em favor da união com demais entes autônomos, para que em conjunto se fortaleçam e sejam melhores do que individualmente. Um modelo clássico que nós todos conhecemos é do surgimento da Federação Americana. As colônias americanas, todas elas independentes e autônomas, decidem se unir, criando a União, um Estado federado, para que, abrindo mão de uma parcela das suas autonomias, da sua independência, conceder e transferir à União esses poderes, mantendo as demais competências e poderes seus, a sua autonomia. E aí você cria o quê? Um Estado que é federado. Ao contrário do Estado que é unitário, que tem um comando central, regulador, e é dividido aí territorialmente em províncias, em unidades administrativas de organização daquele território. O Brasil sempre foi colônia. E sempre foi colônia unitária. O Império Brasileiro, perto da independência, foi sempre um Estado unitário. Ele dormiu unitário em 1889 e acordou federado. O texto chegou e disse, de repente, do dia para a noite, nós somos uma república federativa. Agora, cada Estado é federado. Federado o quê? Que autonomia esse Estado tinha para transferir para uma União e para, então, manter as demais autonomias? Nenhuma.